Bem, meus irmãos, muito boa noite. Estamos aqui de volta hoje com a responsabilidade de substituir o nosso companheiro Marco Júlia, que teve um impedimento, e a casa então nos solicitou que aqui estivéssemos para conversar sobre o tema da noite de hoje, um tema sobre o livro dos médiuns, né, sobre o capítulo 11 do livro dos médiuns, que fala justamente da sematologia e da tipologia, né? Corresponde aos itens 139 a 145 do livro dos médiuns. É um tema histórico, por isso nós escolhemos, vamos passar um filmezinho primeiro para contextualizar e depois a gente fala sobre o livro dos médiuns propriamente dito. Então pedir a Diana aí para encaixar aí, deve entrar o filme. O filme foi um filme produzido, tem aproximadamente uns 15 minutinhos, e ele foi produzido no curso de cinema lá da Universidade Estácio de Sá, e nós então tiramos uma cópia para ocasiões como essa. Vamos ver se ele entra aí direitinho. Testei antes, espero que entre, né? Mas o que é sematologia, o que é tipologia, né? Ele entra sozinho. Vamos lá. Primeiro lá em cima. Aí. Só o primeiro lá em cima. Continuar. Vai. Dá um tempinho aí que ele vai. Desde a sua aurora que a humanidade convive com um mundo fora do seu, incompreensível, sobrenatural, mas que está sempre na sua sombra. A relação do homem parece ora compactuar com esse mundo invisível, ora abominá-lo, ficando petrificada no mais puro terror diante dele. Mas este mundo sempre estará com a humanidade. E só agora, após milhares de anos, é que poderemos entender este enigma. Entender o mundo das mesas girantes. Começou a ser desvendado a partir do século XIX, precisamente no dia 31 de março de 1848, com um fato ocorrido em Hydesville, vilarejo situado próximo à cidade de Rochester, no condado de Wayne, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Lá, em uma cabana, moravam a família Fox, adeptos da Igreja Metodista e composta do pai, John David Fox, sua mulher, Margaret, e as filhas menores, Margaret e Catherine, mais conhecida por Kate. Nesta mesma casa, alguns anos antes deles, moraram o casal Bell e sua criada Lucrécia Pelvis. Depois de algum tempo lá vivendo, os Fox começaram a presenciar fatos estranhos que alarmaram a família e toda a vizinhança. Eram ruídos, pancadas, batidas, sons que deixavam todos inquietos e ninguém descobria sua origem. As filhas do casal, Margaret, Kate e ainda a mais velha e já casada, Liv, sem que soubessem, eram médiums. Kate, que tinha 11 anos quando as pancadas se tornaram mais persistentes e fortes, resolveu desafiar o mistério, travando-se então um diálogo que passou para a história como o marco inicial do novo espiritualismo. Senhor Brachado, faço o que eu faço. Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. É um espírito. Se for de 2 batidas,
Um vizinho dos Fox, o Sr. Dwessler, ao saber do fato, teve a ideia de usar o alfabeto relacionando-o com um certo número de batidas para obter respostas mais rápidas, conseguindo com isso saber o nome do assassino, o antigo morador, o Sr. Bell. O motivo do crime, o roubo de $500 e coisas do assassinato. A vítima, um mascate de nome Charles Rosman, sendo o corpo enterrado na adega. Seu corpo, todavia, não encontraram, só aparecendo em 1904, 56 anos depois, como noticiado pela imprensa, que durante uma reforma na casa, uma parede ruiu, deixando ao descoberto o esqueleto do morto, inclusive uma lata de seu uso, ainda hoje guardada em Hydesville. A nossa equipe entrevistou o estudioso espírita, médium e presidente do Centro Espírita Leon Denis, o Sr. Altivo Panfilo, que nos falou a respeito do assunto. Esses fenômenos foram se estendendo por outras noites e ficaram como se fosse uma verdadeira epidemia no local. Vizinhos acorreram, outras pessoas faziam perguntas, mais e mais outras pessoas chegaram até mesmo a chamar um juiz que era o juiz da região, chamado juiz Edmonds. Ele fez uma série de perguntas, não só essa noite, como muitas outras noites, àquela entidade, àquele local, naquele local, as pessoas que ali estavam. Chegaram à conclusão que esse fenômeno era produzido por um espírito. Mais tarde, esse fenômeno se espalhou por toda a cidade, por todos os lugares, por vários lugares dos Estados Unidos e transportou-se para a Europa. Depois dos fenômenos de Hydesville, observa-se ainda nos Estados Unidos o fenômeno das mesas girantes conhecidas como table moving. Fora o apoio de outras autoridades do mundo científico, temos o testemunho de professores da Universidade de Harvard. Ali havia a manifestação constante de uma força inteligente que parecia ser independente das pessoas vivas. Em fins de 1852, os fenômenos mediúnicos chegam ao norte da Escócia através de americanos que traziam consigo o moderno espiritualismo e seus fenômenos. Logo chegaram a Londres e em menos de um ano espalharam-se por toda a Inglaterra. As manifestações das mesas girantes chegam até a Alemanha, a partir de Bremen, em abril de 1853. Nesse meio tempo, a imprensa francesa toma conhecimento dos fenômenos das mesas girantes. Entre os anos de 1853 a 1855, Paris estava deslumbrada com algo que tinha virado moda naquela época: as mesas girantes. Fenômenos mediúnicos que atraíam a atenção de muita gente. Havia sessões mediúnicas sérias, mas havia também experiências mediúnicas frívolas. Mesas iguais a essa, um pouco maiores, um pouco menores, as pessoas colocavam as mãos a ponta dos dedos nas mesas, e essas mesas iam de um lado para o outro, elevavam-se, caíam, andavam para um lado, andavam para o outro, e as pessoas, eram em número de 4, 5, às vezes até mais, pessoas colocavam somente a ponta dos dedos, e essas mesas, andando de um lado para o outro, tiveram o nome de mesas girantes. Foi em 1854 que um certo senhor, professor Hippolyte Rivail, ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, do Sr. Fortier, famoso magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos estudos sobre o magnetismo que realizava. Certo dia, o Sr. Fortier, ao se encontrar novamente com o professor Rivail, comentou: "Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz gerar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde." Isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar.
nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Outros amigos, o Sr. Patier e Sra. Plenmaison, igualmente lhe falaram sobre os fenômenos espíritas. E foi no lar dessa distinta senhora que o professor Rivail, pela primeira vez, presenciou a diversos fenômenos mediúnicos. E lá, ele se depara com o impossível. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia. Alguma coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometia aprofundar. Hippolyte Rivail não encarava o fenômeno das mesas girantes como divertimento, como tanta gente fazia na época. Rivail viu naqueles fatos aparentemente vulgares alguma coisa que merecia cuidadosa atenção. A realidade da vida espiritual além da vida física neste mundo. Continuou frequentando as reuniões da Sra. Plenmaison e vem a conhecer a família Baudin, que também realizava sessões mediúnicas em sua casa. E, por intermédio de duas filhas do Sr. Baudin, Carolina e Júlia, em sessões especiais, se entregou a observações perseverantes sobre esse fenômeno. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Sempre procedi assim em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 17 anos. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. A solução do que havia procurado toda a minha vida era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Precisa, portanto, se fazia agir com circunspecção, e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me a grave escolha de crer na sua infalibilidade. Preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Hippolyte Léon Delisard Rivail nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Uma noite, seu espírito protetor, chamado Zéfiro, deu-lhe, através de um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma outra existência. Ele se chamava, então, Allan Kardec. Como todos nós aqui na Terra, é muito comum nós encontrarmos pessoas que falam daquilo que até desconhecem. Abrem a boca e falam sobre o assunto. Kardec também viu que havia espíritos que abriam a boca e falavam sobre o assunto, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o critério do bem, sem compromisso com o equilíbrio. A isto Kardec chama de pesquisa baseada na sensatez. As respostas inteiramente absurdas ele ignorava, era o método clássico dele. Respostas absurdas, não vamos nem examinar, vamos ignorar. Com essa posição, Kardec chegou a formular o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas em algumas edições e outras 1019,
o livro O que é o Espiritismo, que ele escreveu após o Livro dos Espíritos para responder às questões mais comuns que se fazem, os questionamentos mais comuns que se fazem sobre a doutrina espírita. Escreveu o Livro dos Médiuns, que é um livro que trata de como lidar com o plano espiritual. Escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das leis morais. Escreveu o livro O Céu e o Inferno, que fala sobre a visão do céu e do inferno do ponto de vista católico, do ponto de vista protestante e do ponto de vista espírita. E escreveu o livro A Gênese, que é o livro que ele fecha, ele encerra todos os assuntos, todo o assunto em torno dos seus estudos. Allan Kardec veio a falecer a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local devido ao crescente volume de suas múltiplas ocupações. Ficaram diversas obras que ele estava quase terminando. Ele sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. E acabou sendo vencido quando rompeu-se um aneurisma e Allan Kardec caiu fulminado. Desaparecia um grande homem na Terra, mas um grande nome tomava lugar entre os que ilustraram o século XIX e a humanidade. Ele trouxe a luz da doutrina espírita para a humanidade com as leis de Deus e do universo, assim como Moisés trouxe os 10 mandamentos. O nome de Allan Kardec se tornou imortal. A sua memória, o seu espírito e todo o mundo espiritual estarão sempre com os que empunharem forte e vigorosamente o estandarte que ele levantou. Que assim seja. Bem, meus irmãos, está aí então. Por que nós escolhemos esse pequeno vídeo aí para iniciar o nosso estudo hoje, né? Tem tudo a ver, porque falar de tipologia e sematologia é falar dessa origem da doutrina espírita, essa origem que ocorreu lá em 1848, como foi falado aqui, né? Ué, apagou aí? Vou continuar, agora é o PowerPoint. Essa origem que se deu justamente lá com as irmãs Fox, né? Aqueles barulhos que elas ouviam, aquilo é a tipologia, que os americanos chamavam de raps, né? Então o que o nosso querido Allan Kardec fez no Livro dos Médiuns foi justamente estudar essa tipologia. E esse é o objetivo do estudo da noite de hoje, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a tipologia. Paralelamente, foi uma oportunidade da gente rever o nosso codificador, né? Vai vir aí. Aí vimos o altivo também, né? Para os nossos saudosos companheiros aí, a figura do altivo, né? Grande divulgador da doutrina, foi presidente do Centro Espírita Leon Denis, né? Foi um grande amigo de alguns de nós aqui, inclusive meu, da Rita, né? Da Yara, da turma toda aí, da Soninha, né? Eu acho que o negócio aí encrencou. Bom, mas vamos falando um pouquinho então, né? Existem 4 tipos de tipologia. Isso a gente vai ver aí. Nós aí podemos registrar aí, o primeiro tipo é a chamada tipologia de básculo, né? Vai aparecer aí já. O que é essa tipologia de básculo? É justamente esse movimento que as mesas faziam quando o movimento espírita começa a se solidificar na França, as mesas começam a girar, como nós vimos aí no filme, né? Quer dizer, as mesas se elevavam, giravam e eram capazes de fenômenos que as pessoas não sabiam explicar. Um desses fenômenos é justamente a tipologia. As mesas, elas começavam a responder às perguntas que lhe eram formuladas. Isso é que levou Kardec a se interessar pela doutrina espírita. Kardec falou, poxa, como é que pode? Vocês viram as palavras dele?
que isso seja uma coisa, um fenômeno que está espalhando por toda a França, está espalhando por todo o mundo. Nós vimos que não foi apenas um fenômeno na França, esteve na Inglaterra, esteve na Alemanha, Estados Unidos. Então, vários países do mundo conheceram esse fenômeno das mesas girantes. Mas as mesas não apenas giravam, elas respondiam às questões. E essas questões, então, né, eram respondidas através da tipologia. Aquela forma que as irmãs Fox enfrentaram a tipologia, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, é a tipologia interior. Quer dizer, a própria madeira produz o som. Então, o primeiro tipo vou dar uma linha de Kardec, né? O primeiro tipo que Kardec coloca é esse aí, por meio do básculo. Quer dizer, a mesa leva uma perninha lá, né? E bate de acordo com a pergunta que é feita. Se faz uma pergunta, uma moça fez ali, como a Cat Fox fez, né? Perguntou se era um espírito que estava se comunicando. Se fosse um espírito que desse 2 batidas. Bem, aí o espírito disse, deu 2 batidas. Né? Então isso é o básculo. O básculo seria 2 vezes a mesa levaria uma das pernas do chão e bateria. Essas mesas, nós vamos ver, elas normalmente eram mesas de 3 pernas, como aquela que o Altivo disse que estava, em que ele estava sentado, uma mesa redonda, né? Com 3 pernas. A mesa levava uma das pernas e batia de acordo com as perguntas que eram feitas. Era sim, né? Ou era não. As perguntas tinham que ser formuladas então de um jeito tal que as pessoas, que o espírito pudesse dizer sim ou não. Né? É isso aí que diz então Kardec. Essa tipologia por meio de básculo consiste no movimento da mesa que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe põe a mão na borda, como o Altivo falou. Né? Então, isso afastava qualquer espécie de fraude, né? Porque o médium ele colocava apenas a ponta dos dedos, como o Altivo frisou bem ali na sua exposição. Outro tipo de tipologia é aquela acompanhada da sematologia. Então, embora o capítulo do Livro dos Médiuns fala da sematologia e da tipologia, a sematologia ela está associada à tipologia. A sematologia é uma forma do espírito expressar, vamos dizer assim, o seu estado de espírito, né? Então, é o que diz Kardec ali, é uma espécie de mímica. Isto exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas, né? Então, se a pancada é vigorosa ou é mansa, se a pancada é insistente ou é lenta, de acordo com como a pancada é feita, ela vai expressar violência, vai expressar cólera, vai expressar impaciência. Isso é que é a sematologia. A sematologia é a linguagem dos sinais, né? Então a tipologia é acompanhada da sematologia, batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa, né? Se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão a mesa à guisa de saudação. Quer dizer, a mesa faria no final da sessão e no início da sessão ela faria com uma reverência, né? Como era comum naquela época, no século XIX. A mesa então se inclinaria para as pessoas com quem ela estava falando. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura ou violência, conforme deseja testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia ou linguagem de sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Então a sematologia é uma forma de expressão, né, que os espíritos tinham através da tipologia, através das pancadas que eles davam. A outra tipologia, essa foi também citada no filme, né, a tipologia alfabética. Porque ficou uma coisa muito limitada. As perguntas tinham que ser muito objetivas para o espírito dizer sim ou não. E havia necessidade, né? Havia curiosidade crescente daquelas pessoas que viveram naquele século, né? Para que os espíritos respondessem a mais questões. Então começaram a surgir ideias. Tipologia alfabética. Consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Pode obter-se então palavras, frases e até discursos inteiros. Então isso serve para a gente ver como foi difícil, né,
a construção da doutrina espírita no início, porque no início Kardec assistiu a todos esses fenômenos. Quando Kardec frequenta a família, o lar da família Baudin, quando Kardec frequenta lá a senhora Pleine Maison, como foi falado aqui no filme, né? Nós podemos ver que ele ficava observando como é que as coisas aconteciam, como é que os espíritos se manifestavam. E a primeira forma de manifestação foi essa, a tipologia. Então, arranjaram uma forma das letras do alfabeto serem indicadas pelas pancadas, né? De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra. Isto é, uma pancada para o A, 2 para o B e assim por diante. Esse foi o início, né? Enquanto isto, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. Então essa foi a primeira forma de tipologia alfabética. Nós vamos ver que ela evoluiu. Este modo de operar é muito lento, né? Consome muito tempo. A prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicados das unidades. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto. Se se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos, ou a série dos algarismos de um número. Apontando a letra que serve à mesa por si mesma, bate uma pancada e escreve-se a letra. Então, alguém vem correndo por todas as letras. Quando está na letra que o espírito quer, se dá um som, né? E aí então aquela letra vai ser selecionada para se formar a palavra que o espírito quer formar. Se há um número, a mesma coisa, passa por todas as letras, vai para o número, o espírito então dá uma pancada e vai para o número. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial e recomeça-se. Então vejam como era difícil a construção das primeiras dissertações dadas pelos espíritos. Com o hábito chega-se a andar bem depressa, né? Mas aí as pessoas começam a construir a palavra, o início da palavra, aí já se deduz pelo sentido da frase, o restante da frase, qual era aquela palavra. Então, isso foi agilizando, né? Vamos lá. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Tá? Então esta é a sematologia alfabética. São 4 tipos então. O quarto tipo é a tipologia interior. Então quando as próprias pancadas são produzidas na madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento. Nem todos os médicos são igualmente aptos a produzi-la. Quer dizer, aquele fenômeno que aconteceu lá com a família Fox, ele é mais para essa tipologia interior, né? Porque de repente o barulho se produzia na madeira do sótão lá da casa onde eles viviam. As meninas perguntavam e se dava aquele som forte, como nós vimos aqui no filmezinho. Muitos só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. É mais difícil esse tipo de tipologia. Contudo, exercitantes podem, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos asa à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Né? Então Kardec tinha sempre aquela preocupação em identificar a verdade nesses fenômenos. Então o que acontecia era isso, né? O básculo, havia uma possibilidade de fraude, mas o som vindo da própria madeira, isso não poderia ser possível. Como é que ia surgir esse som na própria madeira? Lendo outras fontes sobre esse assunto, eu cheguei até William Crookes, né? Foi um cientista inglês, né? Autor daquele livro Fatos Espíritas, que talvez alguns de vocês conheçam. Um livro onde ele pesquisou um espírito, né? O espírito da Cat King, né? Através da médium Florence Cook, né? Então ele pesquisava a materialização, mas ele foi um pesquisador não apenas da materialização, e ele
No seu livro, ele narra que ele podia sentir, em alguns tipos de tipologia interior, ele podia sentir, né, a madeira vibrando sobre os seus dedos, né? Então, esses pesquisadores da época de Kardec, eles eram muito detalhistas nessas questões que apresentavam a existência dos espíritos. Bom, quaisquer que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita. Razão porque presentemente já é pouco empregada. Presentemente, século XIX. 1861, hoje então nem se fala mais em tipologia. Esse foi um momento da história do espiritismo. Havia necessidade de se convencer as pessoas para os fenômenos espíritas, para a existência do espírito. E somente dessa forma é que as pessoas poderiam ser convencidas, né? Agora, havia necessidade também de que um espírito como Kardec, um espírito não apenas movido pela curiosidade, mas pelo saber científico, tivesse tomado contato com o conhecimento. Porque a maior parte das pessoas que viviam naquela época se encantavam com o fenômeno, não explicavam o fenômeno, mas também não se preocupavam em explicá-lo. Foi Kardec que foi o primeiro a pensar, poxa, mas peraí, como é que uma mesa pode ter uma manifestação inteligente? Isso não é possível. Uma mesa não pensa. Se a mesa está sendo capaz de construir um pensamento, né, de um ser humano, então é porque existe alguém por trás da mesa. E aí então ele começou a desenvolver as suas pesquisas. Mas logo depois a tipologia vai desaparecer. Ela é fruto daquele momento. Aquele momento que evoluiu para as mesas girantes e depois evoluiu para outras formas de expressão dos espíritos. Ela, no entanto, às vezes é interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória a absoluta independência do pensamento do médium, né? Porque se o médium está lá com a mãozinha parada, a mesa se levanta, né? Ou então no caso da tipologia interior, né, a mesa produz sons, então é porque o médium não está concorrendo com a vontade dele em nada do que está acontecendo ali. Está afastado a qualquer possibilidade de fraude. A forma de melhor garantir a independência do médium, né? É a preocupação, então, da época com essas comunicações. Quem lê o livro dos médiuns vê a preocupação de Kardec em ir desmontando os diversos argumentos que eram construídos para procurar explicar os fenômenos mediúnicos de uma outra forma, que não fosse através da manifestação dos espíritos, né? Até há pouco tempo atrás, no século passado, século XX, até mais ou menos a década de 80, haviam muitos trabalhos nesse sentido. Houve até um padre aí da Igreja Católica, né, o padre Quevedo, que procurava explicar de todas as formas, às vezes as mais absurdas possíveis, os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos, né, para negar sistematicamente a existência do espírito. Então isso já existia no século XIX. No século XIX existiam aqueles incrédulos sistemáticos, aqueles que realmente não aceitavam os fenômenos espíritas. Então, se vocês olharem o livro dos médiuns, né, estudarem os capítulos que antecedem esse que nós estamos vendo hoje, né, vocês vão perceber isso, a preocupação de Kardec em pegar esses argumentos e ele vai desmontando argumento por argumento. E aqui nesse capítulo ele tem essa mesma preocupação, né? Forma de garantir a independência é o pensamento do médium. Provar que o médium não concorreu para aquela mensagem, a não ser com a sua faculdade. Quem está dando a comunicação é o espírito, não é o subconsciente do médium, não é o médium de forma involuntária, né? Então é isso. Instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento mediante um fio condutor e uma polia indica as letras. Confesso a vocês que eu não conseguia entender essa história de quadrante do telégrafo elétrico, né? Eu já não vivi essa época do telégrafo elétrico, quer dizer, não percebi isso
pessoalmente. Aí fui pesquisar, né? E aí tem uma fotografia de um telégrafo. Aí é um quadrante, né? Como é o quadrante, como são os quadrantes. E a próxima, esse aí é um telégrafo elétrico, né? Eu estive olhando aquilo ali e fiquei pensando, bom, aquilo ali deve ser, aquelas letras devem orientar o telegrafista, né? Para que ele pudesse transmitir a mensagem mais facilmente, indo para cada uma daquelas letras ou números que ali estão. Imagino que seja assim. Eu realmente não vivi essa experiência, não saberia dizer de outra forma. Marilda está aí? Marilda viveu essa experiência, Marilda? Viveu? É assim? Não. A Marilda não gostou da brincadeira hoje não. Então tá bom. Vamos para frente então, mais uma. Bom, a outra forma que se encontrou de outro meio, né? Brincadeira. Hein? Já brinquei. Já brincou? Com telégrafo? Mas não vivia a experiência. Não viveu também, né? A escola ensinava às vezes, gente. Já não peguei essa época na escola, já vinha, já foi um pouquinho depois. Você chegou um pouquinho. Um pouquinho, é pouca coisa, né? Mas cheguei um pouquinho depois. Tá certo. Mas cheguei um pouquinho depois. Bom, a mesa Girardin, né? Essa mesa Girardin era um outro mecanismo, era uma outra forma de se atestar, vamos dizer assim, a idoneidade do médium, né? Um aparelho mais simples, porém do qual a má fé pode abusar facilmente. Deixe o nome em atenção à senhora Emílio de Girardin, que fazia uso dele nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Consiste num instrumento, num tampo móvel de mesa, com diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta. Olha aí está. Aí são as mesas girantes. A mesa Girardin é mais ou menos essa mesa. Está vendo uma mesinha de 3 pernas ali, ó? Essas eram as mesas da época que eram utilizadas. E aí a mesa girante. A mesa Girardin era exatamente isso aí, só que tinha uma agulha. Pode passar a próxima, por favor. Sobre a superfície, acompanhando-lhe a circunferência, se achavam traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, este gira e para quando a letra desejada está sob a agulha. Então, era um tampo, né, com as diversas letras, né, distribuídas no quadrante, como nós vimos ali. O médium apoiava a ponta dos dedos, como o Altivo falou, na ponta da mesa, né, na borda da mesa, e aí aquela parte central girava, aquela agulha central girava e parava na letra que o espírito queria para construir a sua frase. Escrevem-se uma após outras as letras indicadas e formam-se assim, muito rapidamente, as palavras e as frases, né? É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento, né? Então é isso. Essa aí é a senhora Emílio de Girardin. O nome dela era Delphine de Girardin, né? E ela tem uma história muito interessante, né, que eu achei que devia contar para vocês. Ela era esposa do Emílio de Girardin, né? Delphine de Girardin. Ela inclusive tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Se der tempo, depois a gente lê um pedacinho da mensagem dela. Ela, desde o primeiro contato que ela teve com as mesas girantes, ela se convenceu da veracidade das manifestações. Ela teve um propósito ao desenvolver esse sistema que acabou denominado de mesa Girardin. Ela era amiga pessoal de Vitor Hugo e foi decisiva para a conversão do escritor à fé espírita. Não sei se vocês conhecem Vitor Hugo, né? Um autor francês famoso aí, a obra dele mais famosa talvez seja Os Miseráveis, mas ele escreveu vários livros já como espírito, através da psicografia de Zilda Gama e através do Divaldo Pereira Franco, né? Vários livros do nosso Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, ele passou por um drama quando estava encarnado. Ele perdeu sua filha Leopoldine na lua de mel. Ela estava dando um passeio com o marido no rio Sena e o barco afundou e ela morreu tragicamente, né?
E como a Delfine Girardin era muito amiga do Vitor Hugo, e ela queria ajudar o Vitor Hugo, queria mostrar ao Vitor Hugo a existência da vida após a morte, queria provar a ele que a filha dele estava viva, ela desenvolveu então essa mesa, né, esse sistema na mesa, com a agulha correndo pelas letras, e essa mesa então passou a ser conhecida pelo nome de Mesa Girardin. Ela tinha esse propósito, né? Mas entretanto nada aconteceu. Quando ela colocou em prática as sessões mediúnicas, porque ela era médium, então ela recebia várias dissertações, mas nada da Leopoldine. Então ela fala lá, os espíritos, esclareceu, não eram cavalos que esperam pacientemente o burguês, mas seres livres e dotados de vontade, vêm quando querem, né? Então isso é uma coisa que nós espíritas sabemos. O Chico enfatizava muito isso, né? Que o telefone toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Não adianta a gente querer que o espírito se comunique, se ele não estiver preparado, ele não vai se comunicar. Então, naquela época já a Delfine já tinha percebido isso, porque ela queria muito ajudar o amigo, o Vitor Hugo, mas a filha dele não se comunicava. Por quê? Porque o telefone tocava de lá para cá e não daqui para lá. Mas ela continuou insistindo, as sessões foram longas e cansativas. Vitor Hugo, cético, incrédulo, né, aderiu às reuniões somente para não desgostar a amiga, porque eles realmente eram amigos leais. Após várias fracassadas tentativas, eis que se ouviu um ligeiro estalido na madeira. Finalmente, no domingo 11 de setembro, um outro 11 de setembro é importante, né, esse para a história do Espiritismo, a concentração e o silêncio foram recompensados. O estalido se repetiu, de repente um dos pés se ergueu. Madame Girardin disse: há alguém presente? Se houver e quiser falar, nos dê uma batida. O pé caiu com um ruído seco. Há alguém, gritou Madame Girardin. Fazeis as perguntas. Uma comunicação aconteceu. Uma comunicação que mudaria os rumos da vida do grande poeta francês. Quem se comunicou através da mesa foi nada mais, nada menos que sua filha Leopoldine, sua amada filha, morta durante a lua de mel, afogada em um lago, num passeio de barco com o marido. Então é isso. Então achei bacana essa dedicação da Delfine Girardin, né? Ali buscando consolar o amigo dela, o nosso querido Vitor Hugo, né? O Evangelho no Espiritismo tem então uma mensagem no capítulo 5, no item 24, a infelicidade real. Mas vamos seguir, não sei se vai dar tempo, né? Aí alguns desenhos, né? Mostrando porque esse tipo de comunicação ele foi evoluindo, evidentemente, né? Esse tipo de manifestação ela exigia a presença de médiuns de efeitos físicos e posteriormente as comunicações passaram a ser feitas através de médiuns de efeitos inteligentes. É aí que surge então a psicografia, o efeito através do lápis, né? O médium, foram feitas várias evoluções, né? A cestinha de bico, o médium ficava com a ponta dos dedos na cesta e a cesta em cima do papel. Estão vendo lá, ó, duas cestinhas ali, né? Aquela da direita está melhor, porque a gente está vendo a pontinha do lápis lá apoiando no papel. Então o médium ficava com o dedo em cima da cesta e aí a cesta saía escrevendo. A mesinha de tripé ali, tipo dessa Girardin que nós estamos falando, o funil, que também era uma forma, colocava o lápis por dentro do funil e o médium segurava, apoiava de leve o dedo no funil e o funil saía escrevendo, a cesta de bico. Então vários artifícios eram usados para que o espírito se comunicasse, uma evolução da tipologia. Hoje nós sabemos que esses artifícios já não são mais necessários, que alguém teve a intuição, pegou o lápis e disse, bom, vamos escrever aqui, pegou o lápis e aí o espírito passou a escrever usando a mão do próprio médium. Aí outra representação desses métodos iniciais, né? Aí Kardec tem uma preocupação, já no finalzinho desse capítulo, ele tem uma preocupação, né? Ele quer nos mostrar um erro que normalmente nós incorremos. Quando a gente fala em tipologia, a gente fala em pancadas, em raps, a gente pensa que só os espíritos batedores, principalmente os novatos, né,
acham que só os espíritos batedores, aquela categoria de espíritos que está lá no livro dos espíritos, né, que são espíritos imperfeitos, seriam capazes de comunicar por esse mecanismo. E não é isso, né? A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra indigno de espíritos elevados. Tá? Tanto que vários espíritos evoluídos usaram a tipologia no início do desenvolvimento da doutrina espírita. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como de diversos outros existentes. Então a preocupação de Kardec é mostrar, não, a tipologia não é privativa de espírito batedor, de espírito imperfeito. Espíritos evoluídos, evidentemente, também podem participar. E é o que ele vai falar aí. Tudo vai ser em relação às ideias que vão ser apresentadas. Se as ideias forem sérias, né, se a dissertação for séria, certamente um bom espírito se comunicou e através da tipologia. Se forem ideias levianas, certamente não era um espírito evoluído, né? O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar, tem que estar sempre presente na nossa mente. Sem dúvida, eles preferem os modos mais cômodos, né? Os meios mais cômodos, sobretudo mais rápidos. Mas em falta de lápis e papel, podem valer-se da vulgar mesa falante, vulgar no sentido inicial, né? Era muito comum naquela época. Isso é de 1861. E a prova é que por esse meio se obtém os mais sublimes ditados. Né? Pode passar, por favor? Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque como fenômeno já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber. Nada mais lhe sendo possível acrescentar às nossas convicções. E porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Então, havia necessidade de se evoluir, né, o sistema de comunicação dos espíritos para que as comunicações fossem mais rápidas, né? Assim, nem todos os espíritos que se manifestam por pancada são batedores. Esse qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar de batedores de profissão, e que por este meio se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas, nunca, né? Então, o que vale é justamente o teor da mensagem que está sendo transmitida. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual. Quer dizer, esses espíritos batedores, né? Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais, né? Às vezes, a espiritualidade superior se utiliza de espíritos de menor evolução para que eles sejam os portadores das suas mensagens, né? Então é isso que o nosso querido Allan Kardec fala para nós. Eu queria só, antes de falar da mensagem final, ler alguns trechinhos aqui da mensagem da Delfim de Girardin. Nós já temos ali uns 2 minutinhos. Deixa eu ver só se eu marquei certo. Capítulo 5 que eu falei, né? Capítulo 5. Eu simplesmente... Nada aqui. Capítulo 5, item 24, né? A verdadeira desgraça. Para vocês verem, né? Primeiro, a Delfim de Girardin, ela nasceu no mesmo ano de Kardec, 1804, mas ela desencarnou antes. De modo que em 1861, em Paris, ela estava ditando essa mensagem, a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não é de forma alguma que os homens, isto é, os desgraçados, supõem, né? A verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então ela começa a mostrar nessa dissertação que aquilo que aparentemente para nós é desgraça, ela cita aqui, por exemplo, miséria, fogão sem fogo, ao credor que ameaça, berço vazio sem um anjo que nele sorria,
lágrimas no féretro que acompanham de cabeças cobertas, coração despedaçado na angústia da traição, desnudamento do orgulho. Nada disso é a verdadeira desgraça, né? O sentido dela, da dissertação dela, é nos mostrar que essas situações são situações pelas quais nós temos que passar. Associamos essa ideia aqui, a ideia que ela tinha testemunhado lá da morte da filha do Victor Hugo, né? Quer dizer, para o Victor Hugo, aquilo tinha sido uma verdadeira desgraça quando ele perdeu a filha. Mas ela então vai dizer que aquela hipótese não seria uma hipótese de verdadeira desgraça. Vou mostrar-vos a desgraça sob uma nova forma, diz ela, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com toda a força de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade. Quer dizer, todas essas características que nos afastam do progresso espiritual. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. A Deus não se engana, não se foge do destino. E as provas credoras mais impiedosas do que um bando de infelizes instigados pela miséria espreitam vosso repouso enganador para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e o egoísmo. Então a verdadeira desgraça é essa, é cultivarmos dentro de nós o egoísmo, o orgulho, toda forma de vício que nos afasta do crescimento espiritual. Então é isso, só para vocês verem aí a personalidade da Delphine Girardin, né? Uma divulgadora da doutrina espírita, quando encarnada e também desencarnada. E a mensagem para nós refletirmos é essa aí, servindo com Deus, justamente vindo confirmar o pensamento da Delphine Espírito já, né? Ama a Deus servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faz o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação. É um trecho aí do livro de respostas de Emmanuel. Então, meus irmãos, queria agradecer aí a paciência de vocês, e agradecer em particular aí a Adriana, que passou para nós, o Augusto e o Charles aí, que montaram essa parafernália para permitir aí que a gente pudesse colocar em prática o que a gente tinha planejado. E possamos, portanto, nos lembrar aí de todo, não apenas toda essa parte histórica, mas sobretudo dos estímulos que nos dão os espíritos, no sentido de que devemos nos aperfeiçoar. E para nos aperfeiçoar, precisamos cada vez mais trabalhar no bem, né? E a mensagem inicial falava disso, beneficência e paciência. Então, se quiserem ler depois, leiam lá a mensagem de novo. Temos que ser beneficentes, né? Temos que fazer a beneficência, mas com paciência, como nos disse a mensagem inicial. Muita paz para todos. Muito obrigado aí pela atenção.